Medo, 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 medo. Seja bem-vinda ao podcast Beta Talks. Eu sou Roberta Parado e o tema de hoje é sobre medo. O medo que vem reinando em todas as casas, no mundo inteiro, principalmente em tempos de pandemia. O medo que vem paralisando a grande massa e o que deve ser feito com isso. Por definição, Wikipedia, o medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. Eu não preciso nem entrar em detalhes do quanto a pandemia, o quanto o Covid vem paralisando as pessoas em todos os sentidos. Mas o que eu tenho para falar sobre medo? O que eu tenho para agregar sobre medo? Bom, antes de mais nada, o medo, ele é inato. Ele está presente em todos nós. E se nós pensarmos em termos de primórdios, o medo, o que ele é? É uma sensação de proteção. Por quê? Lá atrás nós tínhamos que nos defender, porque ou nós éramos presas ou a gente se tornava um alimento para uma pessoa, ou nós ficávamos espertos. E querendo ou não, o medo é uma sensação, uma reação emocional, tanto que ela é instintiva, completamente diferente de uma emoção racional. E o que a gente tem que aprender com tudo isso? É que, querendo ou não, o medo vem quando a gente não tem clareza das coisas. Quando a gente não sabe o que pode acontecer, o que é o novo, é aquele receio. E eu não tô falando somente do Covid. Eu falo em gênero, número e grau de tudo que é novo pra gente. Quem nunca foi numa consulta médica, quem nunca foi dar uma palestra, uma reunião, qualquer coisa que te tirasse ali do seu habitat, literalmente, você não sabe o que esperar daquilo lá, gera medo, gera aquele frio na barriga, o que vai ser, o que não vai ser. Mas isso é uma coisa extremamente boa. Por quê? Isso significa que você está em estado de alerta. Porque o medo liga todos os seus sentidos. O que você tem que fazer com ele é utilizar o lado bom dele. Criar esse alerta seu e ficar esperto. O que você pode fazer e o que você não pode fazer. Tendo controle da situação em cima daquilo que você de fato pode controlar. Porque não adianta você ter medo de alguma coisa que não está nas suas mãos, que não está no seu controle. E você vai fazer o quê? Então, como tudo eu falo na vida, existe um equilíbrio. O medo, quando ele é de uma forma equilibrada, ele é extremamente saudável. Ele é extremamente benéfico. E a gente tem que usar sempre ele ao nosso favor. Mas se a gente coloca ele um pêndulo para um excesso, vira uma síndrome do pânico, vira um medo que literalmente te paralisa. E aí, nesses casos, tem que usar uma ajuda médica, uma intervenção, de fato, muitas vezes usar remédio e ter o acompanhamento de um profissional da área. Então, se a gente entender que ele é uma emoção e que a gente pode controlar essa emoção, a gente o tempo todo parar para analisar diante daquele medo que a gente está vivendo, se aquele medo é real, se aquele medo faz sentido, se aquele medo vai te tirar da zona que você de fato está. Porque o que acontece? Eu enxergo o medo como uma oportunidade. O medo é uma oportunidade para você sair da zona de conforto, para você dar um próximo passo e ter um novo aprendizado. Se eu coloco um medo que de fato me paralisa, eu não faço mais nada. E quantas pessoas estão paralisadas vivendo o medo? E o que elas estão tendo de benefício quanto a isso? Absolutamente nada. Então eu tenho que usar o medo ao meu favor. Eu tenho que usar o medo de forma racional para eu crescer, para eu colocar isso como uma oportunidade.
As pessoas de sucesso, elas não, sob hipótese nenhuma, têm uma ausência de medo. E o contrário de um medo não é a coragem. O medo nada mais é, junto com a coragem, uma intimidade onde a coragem de fato domina o medo que está existindo, exacerbando ali. As pessoas que têm grande sucesso, que passam por diversas coisas, elas deixaram a coragem delas subir muito mais do que o medo. Então eu vou contar um pouco da experiência do Mestre Buda, que é um conto isso, que uma vez teve um aprendiz do mestre que ele virou e falou assim: mestre, eu não consigo lutar, eu não consigo enfrentar, o medo vem pairando em cima de mim. Aí o mestre virou e falou assim: ou você domina o seu medo, ou o seu medo te domina. E ele ficou com isso na cabeça e foi pra luta. Foi agendada a luta para ele brigar contra o medo. O medo era o maior inimigo, ele estava apavorado daquilo lá. E aí, no dia da luta, eu não preciso nem dizer que ele não dormiu à noite, que ele estava com dor de barriga, que ele estava morrendo de medo, com frio na barriga e tudo mais. E aí, quando chegou na hora da luta, ele virou e falou assim: ô medo, te peço desculpas, mas eu tenho muito medo de você. Nessa situação, como é que eu posso te vencer? Aí o medo virou pra ele e falou: olha, eu sou grande quando você me dá ouvido. Eu chego pertinho de você todas as vezes que você quer. E você pode me escutar. Você pode deixar eu te dominar. Mas a partir do momento que você fala não para os seus pensamentos, que você fala não para o medo, eu perco completamente a minha força. E aí você me ganha. Então não importa o quão poderoso eu seja, se você falar que não vai me dar ouvidos, eu perco completamente o meu poder. E o aprendiz entendeu que ali ele poderia e deveria enfrentar o medo dele. Todos os medos que surgissem na vida dele, ele teria que enfrentar. Porque quando ele enfrentava, ele não deixaria o medo dominar, então ele não paralisava. De forma que ele preferia a tentativa do acerto do que viver de fato com aquele eterno medo. Esse conto do Buda, ele é muito usado, porque muitas das vezes nós nos paralisamos pensando somente no futuro. A gente paralisa hoje pensando no futuro. Então, eu vou dar o exemplo do meu primeiro parto. Quem me conhece, quem me acompanha mais tempo e tudo mais, sabe o quanto eu fiz de tudo para ter um parto normal. Gente, mandava eu fazer pilates, eu fazia pilates. Mandava eu fazer moxa, eu fazia moxa. Falava pra eu fazer, como é que chama aquelas agulhadas? Gente, aquelas agulhadas, eu levei agulhada nas costas, aqui do lado da minha barriga, no meu pé. Coloquei agulha em tudo quanto é coisa. E quem me conhece também sabe o quanto eu tenho pavor de agulha. Mandava eu ficar dançando em cima da bola, dançava em cima da bola. Mandava eu fazia tudo, absolutamente tudo pra ter meu parto normal. Só que chegou num momento que a minha bolsa não estourava. Eu já tinha passado das 40 semanas e o meu obstetra falou assim: Roberta, eu sei do seu desejo por um parto normal, mas o seu filho pode entrar em risco agora e entrar em sofrimento por causa de mecônio, por causa do tempo que você está gestante e tudo mais. Então nós vamos ter que partir para uma cesárea. E aquilo pra mim foi assim, um pavor, porque eu tenho pavor de agulha, eu tenho pavor de bloco cirúrgico, eu tenho pavor de médico, eu tenho pavor de tudo isso. Eu tenho medo, assim, que bloqueia, literalmente. E aí, com muita sabedoria, com muita coragem, e pelo meu filho,
eu passei por cima do meu medo e falei, então tá bom então. Então vamos marcar o parto. Qual que é o dia máximo, qual que é a data máxima, o horário máximo que eu posso conseguir. Aí ele marcou o meu parto. Quando chegou lá no meu parto, eu tava tendo, gente, eu tinha muita contração. E aí, toda a família foi, que no primeiro filho ainda não estávamos em pandemia e tudo mais, toda a família foi. Resultado, entrou uma mulher, que era paciente também dele, em trabalho de parto normal, e aí ela entrou na minha frente. Aí eu falei, olha como é que Deus é bom, né? Tá me dando mais tempo pra ter mais dilatação, pra ter mais contração, e eu vou conseguir meu parto normal, e ainda com toda a minha família de Minas aqui comigo, e toda a minha família também de São Paulo aqui. Aí, gente, o horário do meu parto atrasou assim 7 horas, literalmente 7 horas. Aí chegou na sala de parto e tudo mais, eu falei assim, nossa, doutor Cláudio, eu tô muito feliz porque agora eu vou conseguir o meu parto normal. Aí ele assim, vamos ver como é que você tá de dilatação, Roberta. Gente, eu tinha 0 de dilatação. 0. Eu falei assim, doutor Cláudio, tem alguma coisa errada? Eu tô com muita contração, tá doendo, não é possível que não tem nenhuma dilataçãozinha. Aí ele falou assim, Roberta, não tem. Aí eu virei pra ele e falei assim, doutor Cláudio, eu não tô pronta pra uma cesárea. Gente, eu desmaiei no bloco cirúrgico. Desmaiei. Tipo, desfaleci, literalmente. E quando eu desfaleci, depois que eu voltei, ele me virou de lado. Aí na minha sala de parto tinha aquelas janelas assim pra família te ver. Aí ele abriu assim a janela, eu olhei a família inteira lá, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu olhei pra baixo, eu ainda tinha barriga, o bebê ainda tava dentro de mim. Resumindo, gente, eu não tive outra situação. Eu não tive outra opção a não ser viver aquela situação. E partir para um parto, uma cesárea. Era o que eu tinha, era o que eu poderia fazer, e paciência. E vivi aquilo, e foi a melhor coisa que eu fiz naquela situação, porque eu super protegi o meu filho, eu super me protegi, e era o que tinha que ser feito. Da mesma forma que quando eu comecei a falar aqui nessas redes sociais e tudo mais, eu tinha medo do julgamento, medo do seu pensamento, medo do que poderiam achar, blogueirinha, qualquer coisa, qualquer comentário infeliz, eu também não estava pronta. E foi aí que eu descobri que a gente não tá pronta, literalmente, quando a gente envolve o nosso emocional. Porque se você começar a considerar todas as coisas ruins, por pior que sejam, por pior que aconteça, o que vai acontecer? Então tá bom, então eu vou começar a falar aqui nas redes sociais. Qual que é o pior que pode acontecer? Você não me acompanhar, você achar que não tem lógica nenhuma aquilo que eu tô falando, alguém falar mal, que também acabou. Não tem. O que é o pior disso? Não tem. Da mesma forma que eu comecei a entender que tudo o que eu tinha que fazer é trazer pro presente aquilo que eu estava vivendo. Então, com o Buda também eu aprendi a meditar. Porque o meu medo sempre estava no futuro, o que poderiam achar, o que poderia acontecer, o que poderiam pensar, o que poderia. E aquilo lá é uma falta de clareza, porque você não tem controle daquilo lá que vai acontecer. Você só tem controle daquilo que nesse momento você tem o controle nas suas mãos. E nesse momento, qual que é o seu maior controle? Viver o presente de forma racional. Até onde eu posso ir, até onde eu posso fazer, porque senão a minha mente me domina completamente. E eu não quero que ela me domine. Pelo contrário, a minha mente tem que ser dominada por mim. E o meu medo é dominado pela minha coragem. Ele pode estar ali, ó, querendo pulsar o tempo inteiro, mas eu mostro pra ele quem manda sou eu, de forma racional. A minha emoção não pode falar mais alto. O meu medo
não pode falar mais alto. Porque se ele falar mais alto, ele de fato vai ser. Se eu acho que o medo, se eu tenho medo, se eu vivo medo e tudo mais, ele me dominou, eu perco totalmente o meu racional e me torno uma pessoa medrosa. Quantas pessoas tem aí por aí? Com muito medo. Medo de tudo. Medo de tudo. E a única coisa que eu posso e convido você é focar no que você tem controle. Diante de todas as situações da sua vida. A gente tem medo de errar. A gente tem medo de fracassar. A gente tem medo do que vão pensar. A gente tem medo de tudo. Tem uma história do Senna, Ayrton Senna. O cara, ele tinha muito medo. Ayrton Senna pra mim, ele é o ídolo, sabe? O cara é o cara. E eu trago pra valor presente, literalmente, porque ele tem bons ensinamentos. Mesmo com pouca idade que ele foi. E ele, antes de qualquer corrida que tinha, eu não sei se vocês já leram sobre isso, ele dava volta a pé na pista. Porque ele falava, pode ter acontecido de ontem para hoje, pode ter acontecido um mini buraco, pode ter um parafuso na pista, pode ter uma mudança de elevação de um dia para outro. Antes de qualquer corrida, ele dava a volta para ver o que ele poderia controlar, o que ele poderia contornar caso viesse alguma coisa. Ele sempre se preparou para uma corrida. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que se preparar. O que a gente pode fazer, o que está no nosso controle, o que está dentro da nossa alçada, que isso que deve ser feito nós vamos fazer. Então estamos em tempos de pandemia também. O que eu posso fazer em tempos de pandemia? Ou eu posso ir para o excesso, me paralisar, ficar refém, deixar o medo me controlar e eu adoecer com isso. Ou eu posso fazer o que deve ser feito com todos os cuidados que estão dentro do meu alcance. O mundo mudou, a concepção de muita coisa foi alterada e eu acredito piamente que nada mais será como era antes. Mas eu não me deixei adoecer. Eu não me deixei, eu me dominei. E é isso que você tem que fazer, é se dominar. Porque tem muitas pessoas, eu abri outro dia o chat no meu Instagram, perguntando pra você qual era o seu medo. E a maioria das pessoas colocaram medo que estão de fato paralisando elas e deixando elas infelizes. Aí eu te pergunto, qual que é a diferença? Você tem um medo que te paralisa, né? Porque você tem medo de errar. E aí, se você não muda, se você não tenta, você já tem um medo, você já tem um não como resposta. Você vai continuar paralisado, você vai continuar infeliz. E você tem um medo que você pode enfrentar e ele se tornar um acerto. Porque na pior das hipóteses é você errar. E você continua na mesma situação. Então, pior do que tá, não tem como estar. Quando você tá infeliz com alguma coisa, alguma situação, seja no trabalho, seja no ambiente familiar, seja com o seu corpo, seja com o que for, se você já tá infeliz, se você não fizer nada a respeito daquilo, nada daquilo vai mudar. Aquela infelicidade não vai da noite pro dia virar felicidade. Então, o que é melhor? Eu tentar fazer dar certo ou eu ficar no errado? É simples. É simples. E a gente que complica. A gente coloca uma coisa mega que não é. Quando o medo vem, quando você consegue colocar ele
para presença, para sua meditação, você consegue trazer ele para, bom, eu tô com medo disso. Esse medo que eu estou sentindo faz sentido? Faz sentido eu estar com tanto medo assim? Ou não? Porque se faz sentido, é um caminho que você tem que levar. Agora, se não faz sentido, você tem que deixar ele embora. Então, eu estou com medo, sei lá, de uma sombra que tá dando um reflexo e eu acho que na verdade aquilo lá não é uma sombra, é uma cobra. Ou você fica com aquele medo lá, ou você vai verificar o que é. Você tem duas opções. Agora você vai ficar quieta com uma cobra do seu lado. Então, ver o que você pode fazer a respeito de cada medo que você tem, colocar ela no momento presente e ver o que você pode fazer a respeito, é a melhor coisa que você tem. Então, eu trouxe aqui 3 estratégias para você passar por esse medo, enfrentar esse medo. A primeira, antes de mais nada, entender que o medo está dentro de você, que está dentro de mim, que está dentro de todo mundo. Acolhe ele. O medo é sua proteção. Ele te liga do fio ao pavio. Ele te coloca em alerta. Acolha ele. Ele faz bem. Agora comece a entender que o ponto número 2, você tem medo do medo. Então descobre qual medo de fato você tem. Por exemplo, você não tem medo de avião. Você tem medo do avião cair. Você não tem medo de fazer uma palestra para milhares de pessoas. Você tem medo do que as pessoas vão achar da sua palestra. Então, assim, a gente tem que começar a entender qual é o medo futuro que a gente tem, que é a consequência de alguma atitude que a gente vai fazer. Qual que é o medo que eu tenho? Qual que é o medo do medo que eu tenho? O que ele vai acontecer? O que de pior ele vai acontecer? Ponto número 3. Cria a estratégia. Cria a estratégia de, no pior cenário que acontecer, o que eu posso fazer diante da situação? Obviamente, em um avião dando pane, né, já tá lá em cima, o pior que pode acontecer é ele cair, literalmente. Mas se você entender que aquilo não tá no seu controle, né, tipo, você foi escolhida ali pra estar ali, porque se você for colocar em termos de segurança, de transporte, o avião, querendo ou não, é infinitas vezes muito mais seguro do que qualquer outro veículo. Gente. O que tem de acidente na estrada, com carro, moto, ônibus, diariamente, não tá escrito. Então, assim, em tese, enfim, você foi escolhida a dedo. Mas se, por exemplo, você tá num discurso, numa palestra, o que de pior pode acontecer ali é você dar um branco. Esqueceu o que você tava falando. O que é o seu plano B? Pega ali sua cola, vê o que pode fazer, o que você vai ler, ou então prepara um PowerPoint, qualquer coisa que em acontecendo você sabe o que você vai fazer. Ponto. Todas as estratégias que você coloca pro seu racional, você tem controle delas. Então tudo fica maravilhoso, porque você sabe o que fazer em dano A, em dano B, em dano C. Ponto. Vivendo o presente. Traz todo o futuro pro presente e deixa a razão dominar. Porque a razão vem com muito mais clareza, vem com muito mais certeza. E aí você consegue continuar andando. Não deixe que o seu medo te paralise.
Você é muito mais forte do que imagina. Entenda que todas as pessoas de sucesso têm medo nelas. Mas mais que isso, mas muito mais que isso, elas têm coragem. E a coragem, a gente tem que trabalhar, regular ela o tempo todo. A gente tem que regular os nossos pensamentos o tempo todo. A gente tem que estar vivendo o nosso presente o tempo todo. Se eu tô com um pensamento ruim, seja ele qual for, eu tenho duas opções. A boa e a ruim. A boa é ver se aquilo faz sentido, se não faz sentido, o que eu posso fazer diante daquilo. Ou então eu deixo aquilo lá embora. Simples. Como tudo na vida, só que a gente complica. Simples. Focar no que você tem controle. Não deixe que o outro, ou muitas vezes você mesmo, se paralise. Porque a gente se cobra o tempo inteiro. A nossa mente é nosso maior amigo e nosso maior inimigo. Tudo depende de quem comanda. Quanto maior nível de consciência, mais clareza você tem, menos medo você tem. Porque você está sempre dominando com a razão o que deve ser feito. E é isso o que eu tenho para falar para vocês. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Eu escrevi aqui, ó. Tem um filme que ele é um desenho, na verdade, mas que eu adoro ele, porque ele fala muito sobre as emoções. Quem domina, quem não domina. E eu acho que, assim, eu recomendo fortemente para todos nós, até mesmo adultos. Ele chama Divertidamente. Ele fala dessas nossas emoções que, ou de fato, de forma lúdica, obviamente, porque é um desenho, mas ela mostra de forma clara de ou você domina ou você é dominado por todas as suas emoções. Ponto final. Ponto final. E é isso. Eu te convido a enfrentar o seu medo. Porque tombos todo mundo leva. Falhas todo mundo tem. Medo todo mundo tem. E o nosso maior medo diante da vida não é só perdê-la, como perder alguém muito especial, é de não conquistar, de se sentir impotente, de se sentir não suficiente para tal coisa. Mas isso são pensamentos. Pensamentos negativos. Porque você pode, você consegue, você persiste, você cai, você levanta, você cai de novo, você levanta. E é isso que você precisa. Dar passos, enfrentar os seus medos, ver o que está dentro do seu controle e fazer o que está dentro do seu alcance. É isso. Viva o seu medo. Acalente ele, mas não deixe ele te dominar. Esse é o podcast Beta Talks. Espero que tenha gostado. Te vejo no próximo. Vamos ver qual que será o tema. Um beijo. Tchau.